dia, começando mais um Agrofag por aqui para deixar vocês bem informados sobre o agronegócio paranaense. Professor Celso, bom dia, quer dizer que o frio chegou aqui no nosso estado então, né? Bom dia, Doniela, friozinho bom, hora de mexer no guarda-roupa, mudar o visual. Bom dia a todos. É mesmo, é isso aí, vamos ver os destaques da edição desse domingo. Nós fomos até o sítio do seu Lauro para conhecer a produção de citros que ele mantém há 45 anos. Tem variedades de laranjas, mexericas, morgotes e pocãs. Esse aqui é a pocã. É o segundo ano passado deu bem pouquinho a pocã, esse ano já são bem viçosas. E ela carregou bem, ele para aqui, ó. Um monte de pocã no galho. O pequeno agricultor espera colher 4.000 quilos de frutas. Então daí, vezes 4, já dá uns trocos, né? Ajuda um pouco, né? O Paraná é o maior produtor de feijão do Brasil e está colhendo a segunda safra do grão. A falta de chuva em algumas regiões prejudicou o desenvolvimento das vagens. Veio chovendo bem, clima correndo bem até a florada, canivete. Depois deu uma diminuída na água e essa falta de água no final que foi que ocasionou menor formação de grãos na vagem. Então deu menos grão em uma vagem do que o real potencial que ela poderia ter, né? No estúdio, especialistas falam sobre a produção e o preço do feijão. O brasileiro, que é produtor rural no Paraguai, faz vídeos mostrando um consórcio de milho com Lab-Lab e também a plantação de chia. Agora chegou a vez de mostrar para vocês a nossa chia. Olha só que espetáculo essa lavoura. A Isa tem dicas sobre os cuidados com as hortaliças no inverno. O Agrofag atualiza as informações sobre a gripe aviária no Brasil. E você vai saber como é a prova dos 3 tambores, uma das atrações do City Farm Fag desse ano. Começou a temporada da mexerica, né, professor? Não só da mexerica, né? A colheita dos citros em geral. É verdade. Quem não tem uma lembrança na infância, correndo ao redor dos pés, né? Catando fruta. Lá no sítio da minha família, por exemplo, ainda tem pés que o meu avô plantou. Eu recordo do sítio do meu avô, depois do meu pai também, né? A gente escolhia a planta, qual planta a gente ia pegar, a laranja ou a pocã, né? E depois que estava saciado, que começava a guerrinha, né? Um jogar laranja no outro. Oh, Era muito Deus. legal, muito bacana. É bom demais. E agora a gente vai matar a saudade desse tempo, professor. Em São João do Oeste tem o sítio do seu Lauro. Ele já participou de algumas reportagens aqui no Agrofag e esses dias nos enviou fotos lá do sítio mostrando as árvores carregadas com laranjas e mexericas. E é claro, nós fomos até lá conferir de perto esse cultivo do seu Lauro, que representa bem o perfil da agricultura familiar. Confira. Por trás da névoa já dá para ver a produção. Nos 7 hectares da propriedade, que fica em São João do Oeste, distrito de Cascavel, seu Lauro diversifica bem os cultivos. 4 hectares são dedicados para a lavoura de milho. E nos outros 3, ele planta verduras e árvores frutíferas. Aliás, nessa época, o foco da colheita vai para as queridinhas da estação, as frutas cítricas. O cultivo aqui começou em 1980, quando o seu Lauro decidiu plantar o primeiro pé de laranja, a variedade Laranja Lima. Está com 45 anos já e está produzindo ainda. Na época, os frutos serviam apenas para o consumo da família. Com o tempo, seu Lauro buscou assistência técnica, aprimorou o manejo e hoje colhe frutos de qualidade que servem como uma das principais fontes de renda. São 5 tipos de citros, distribuídos em 60 pés. Tem variedades de laranja, morgote, pocã, mexerica e limão. E é claro que o seu Lauro fez questão de levar a nossa equipe para conhecer os detalhes de perto. Isso aí é laranja lima, ó. Tá aí. Ela é boa para as crianças, que é menos ácida, né? Tem pouco ácido daí. E ela é bem docinha daí. Ó, essa aqui é a laranja Bahia.
ó, umbigo que eles falam, a outra tem uns vários nomes aqui. Daí então, para mim é laranja Bahia, né? E ela é bem adocicada. O tamanho dela também chama atenção. Ela teve maior que essa aí já. Cada um tem um tipo de usar laranja. Um chupa, eu já descasco nesse tipo aqui, ó. E daí a gente come até o bagaço, diz que é muito bom para o intestino, o bagaço da laranja. Esse aqui é o morgote, ó. Ela é a casca fina e bem agarrada a casquinha dela. Ó, pode ver aqui a casca bem fina, ó. Daí isso aqui é bom porque ele fica mais tempo no pé também, né? Aguenta mais tempo, né? É mais tardia. Essa aqui eu conheço ela por mexeriquinha, eles falam, né? E daí ela é parecida com a pocã. A casca bem fininha, ó. E os gominhos pequenos, mas ela é bem boa de sabor, ó. Esse aqui é a pocã. É o segundo ano. Ano passado deu bem pouquinho a pocã. Esse ano já são bem viçosas. E ela carregou bem. Ele para aqui, ó. Um monte de pocã no galho. Daí, isso aí não tem... É mais normal. A casquinha dela é normal e o tipo de descascar também é normal lá. A casca é mais grossa. Os frutos começaram a amadurecer em abril e a colheita deve seguir até metade de junho. Teve um pé que eu colhi ali embaixo, saiu 250 quilos de um pé só, né? E daí tem acho que uns 40 pés que está carregando, né? Só que daí tem pé que produziu menos, então eu calculo mais ou menos entre tudo elas uns 4 mil quilos. Há 2 anos ele começou a adaptar o sítio para conquistar o selo de produção orgânica. Uma das técnicas foi plantar a cana em volta do pomar, criando uma barreira natural contra possíveis contaminações. Também parou de usar produtos químicos nas frutíferas. Agrotóxico já faz 1 ano e pouco que eu não estou pondo. Desde a hora que foi feito o pedido de orgânico, né? Eu cortei daí. Seu Lauro também nos mostrou uma prática simples, mas que tem ajudado a evitar a proliferação de moscas e percevejos. Ele reúne os frutos já maduros que estão caídos e os enterra. Essa pinta aqui é a mosca da fruta, né? E daí essas pintinhas em volta pequena aqui é o fede-fede que fez. E depois daí quando a mosca da fruta cresce um pouquinho, ela cai. Cai daí se a gente não enterrar, daqui vai sair larva e vai virar mosca de novo, vai contaminando para frente. Depois que comecei a enterrar, ela deu uma reduzida de uns 80% mais ou menos. Então essa mosca da fruta, a estratégia é enterrar aquelas laranjas que já caíram. Que cai do pé, que está com o sinal da mosca, a gente enterra ela. E a do fede-fede também a gente aproveita e já joga junto, né? Há algumas semanas ele ganhou um equipamento que tem ajudado na hora da poda dos galhos. É uma tesoura elétrica. Seu Lauro vende a produção para programas de aquisição de alimentos regionais e estaduais, pequenos mercados e também recebe clientes na propriedade. E essas mudas aqui representam o que vem pela frente. Seu Lauro não pensa em parar, não. Plantou 40 novos pés. O senhor tem uma boa renda extra com os citros? Ele ajuda um pouco, né? Aí, eu acho que se vendesse toda a laranja lima, tudo ali, acho que passaria de 4 mil quilos, né? Então daí, vezes 4, já dá uns trocos, né? Ajuda um pouco, né? Que
legal esse cultivo do seu Lauro, né? E ele é sempre muito querido com toda a equipe. É muito interessante a diversidade que tem numa pequena propriedade. Exatamente, show de bola. Professor, agora é hora de Agrofag pelo Brasil. Bora lá, Vamos lá. Agrofag pelo Brasil, vamos lá. Hoje nós começamos o Agrofag pelo Brasil com a participação de um produtor rural que é de um país vizinho, o Paraguai. O Cleandro Rossetti é da cidade de São Alberto e enviou alguns vídeos mostrando como é a produção por lá. Aliás, nós achamos o material do Cleandro muito bom, né, professor? É muito bom, muito diversificado o material dele, né? Muitas ideias. Exatamente. Então nós vamos acompanhar o vídeo e na sequência o professor Celso vai explicar aí as escolhas que o produtor fez. Vamos acompanhar. Olá, pessoal! Só para mostrar para vocês, olha que espetáculo isso aqui, pessoal. Tô aqui numa encruzilhada da minha lavoura aqui, ó. Aqui a gente tem chia, todo esse quadro aqui. Aqui a gente tem girassol, toda essa parcela, girassol mais labi-labi. E aqui a gente tem milho, safrinha mais labi-labi. Olha que interessante isso aqui, olha que espetáculo. Tá o nosso milho mais labi-labi. E aqui no Paraguai a gente tem soja safrinha, foi colhida soja safrinha aqui nessa parcela. Agora a gente fez adequação e agora a gente vai fazer trigo ainda nessa parcela. A gente vai ter trigo, chia, girassol mais labi-labi e aqui milho safrinha com labi-labi. Diversidade. Uma diversidade de culturas também. A gente tem colheita em várias épocas do ano. Assim a gente não corre o risco de estar refém de uma intempérie climática. Esse é o nosso legado aqui, fazer uma intensa rotação de culturas. Assim também a gente consegue reciclar muitos nutrientes de forma natural, melhorando a nossa estrutura do solo, melhorando a matéria orgânica, reestruturando o nosso solo, descompactando, fazendo uma esponja acumuladora de água, e isso é graças à nossa rotação de cultura, graças ao manejo. Que linda aí, né, a plantação do Cleandro, professor, inclusive bem diversificada. É bem diversificada, a gente vê que ele está preocupado com o sistema de produção, né? Trabalha com rotação de cultura, testando várias alternativas, né? E é isso, realmente a gente tem que estar preocupado com o sistema em si, né? Ou seja, ter saúde do solo e ao mesmo tempo ter rendimento, né? E tem ali coisas interessantes, né? Chia, labi-labi, milho, né? Girassol. Girassol e soja safrinha, que é uma alternativa que os agricultores paraguaios plantam há muito tempo. Uhum. Ele também enviou um vídeo, professor, sobre a chia, a cultura da chia. Então vamos acompanhar aí, como que é? Agora chegou a vez de mostrar para vocês a nossa chia. Olha só que espetáculo essa lavoura. Uma lavoura bem diferente. Olha as flores dela. Uma flor lilás também, uma flor azul. A chia vem se destacando no Paraguai como uma cultura de renda. Tem um alto valor agregado. Por mais que a produção dela seja baixa por hectare, mas o valor agregado do grão é muito bom. E a gente, para não ficar de fora, a gente começou também a cultivar. Interessante a cultura da chia, né? Mas não é tão comum aqui na nossa região. Não é comum. A chia é uma planta onde a semente é muito rica em nutrientes para a saúde humana. E o Paraguai é um dos maiores produtores exportador. Quer dizer, é um nicho de mercado que eles pegaram muito bem e estão explorando. Na nossa região é possível, né? Tem que fazer testes, né? E plantou chia, tem que fazer com um contrato antecipado de compra, né? Porque você tem que ter algum lugar para entregar, né? E se você planta a chia e não tem onde entregar, a coisa fica difícil, né? Você tem que ter vazão aos produtos que você faz. E o Paraguai se deu muito bem. Eu acho que a região aqui é possível, tem que fazer experimentação. É isso aí, com segurança, né? E professor, o Cleandro também mandou um vídeo do consórcio de milho com labi-labi. Vamos saber mais? Eu vou mostrar mais um consórcio que a gente fez esse ano. E tá me deixando muito contente pela forma como ele ficou. Olha só, pessoal. Aqui é um milho mais labi-labi. O labi-labi é essa plantinha aqui, que dá essa flor lilás. Olha que coisa mais linda. E aqui a gente fez o milho com espaçamento a 90 centímetros. E o labi-labi também a 90, aí tá no meio do nosso consórcio. Vamos entrar um pouquinho
na lavoura aqui, ó. Só pra gente ver como é que ficou esse consórcio. Olha só. Um verdadeiro espetáculo, pessoal. Olha isso aqui. Difícil até para caminhar aqui dentro. Labi-labi, ó. Só para vocês terem uma ideia onde ele foi buscar luz, ó. O milho tá com cerca de 2,5 metros de altura e ele tá lá na pontinha, olha só. Que espetáculo. Olha só. Vamos dar uma baixadinha aqui pra gente ver. Ó, aqui eu tinha um mix de cobertura o ano passado. Até tá saindo algumas plantas voluntárias de nabo aqui. Aqui tá o Labi-labi, ó. Labi-labi é uma planta que descompacta solo, recicla muito nitrogênio e aporta muita biomassa. Assim aumenta a nossa matéria orgânica no nosso solo. E aqui, ó, como vocês podem ver, onde a gente tinha... O ano passado a gente tinha um mix de cobertura aqui. Olha só como que tá esse solo aqui, pessoal. Vamos arrancar aqui. Olha isso aqui, gente. Um espetáculo. Que ainda tem os restos culturais. Olha a atividade biológica que está aqui embaixo, aqui, ó. Contando que a gente está em um período seco, com pouca umidade. E mesmo assim uma intensa atividade biológica no nosso solo. Olha só que bacana os benefícios que o Labi-labi trouxe para o sistema, né, professor? Você veja bem, antes de ele fazer o consórcio Labi-labi milho, ele preparou o solo, né? Ele fez um mix, né? E esse mix deixou o solo, assim, com uma boa mineração e a umidade presente, que cobriu. Então ele usou o mix para fazer uma caixa d'água, né? Ele botou uma tampa, evitou que a água evaporasse. E aí entrou com o consórcio. Todo consórcio tem que ser bem pensado, qual cultura principal, o que você vai explorar. Ali, aparentemente, ele tem uma pequena competição, né, do Labi-labi com o milho, né? Mas é mais uma rotação em cima do mix que ele fez. Então, o que é interessante nesse processo? Além do Labi-labi, que é uma planta africana e uma leguminosa, vai fixar nitrogênio do ar atmosférico e colocar no solo, é o sistema que ele está procurando de produção. Ele está procurando um sistema sustentável, ou seja, produzir e o solo ter ainda as propriedades físicas e químicas preservadas. Isso é muito interessante e parabéns que pouca gente pensa nesse sentido, né? Então a mudança de cultura é importante nesse momento e o que ele está fazendo é muito importante. Perfeito, é isso aí. E a gente agradece muito ao Cleandro por compartilhar essas experiências que enriquecem tanto o dia a dia de todos que trabalham com o campo. Valeu, Cleandro. E há alguns dias nós recebemos uma pergunta do Jair Reis, que é de Alagoinhas, na Bahia, relatando a seguinte situação sobre o pé de pitanga que ele plantou. Vamos ver aqui na tela então o que o Jair disse. Eu sou maluco por pitanga, olha aí. E plantei um pé de pitanga preta, porém após a flor abrir e as pétalas caírem e ficar só a parte que seria o fruto, elas caem após alguns dias. Eu não sei o que pode estar acontecendo. Então, para responder essa pergunta do Jair, nós procuramos o Irineu Burratti, que é extensionista do IDR Paraná em Capitão Leônidas Marques. Olha só o que ele diz. Respondendo a pergunta, a dúvida do Jair, lá de Alagoinhas, da Bahia, a respeito da pitangueira. Verificando a foto que foi enviada, que eu recebi, deu para notar que a planta está com bastante sintoma de ataque de pulgão e cochonilhas, né? Pelas folhas enroladas, isso está causando um problema na planta, que ela não está realizando a fotossíntese direito, né? E em função disso a planta está abortando a produção. Então, como essa planta ainda é uma planta jovem, ela tem como ser recuperada ainda, tá? O que ele deve fazer? Ele deve agora, a partir de agora, fazer o monitoramento dessa planta através de sempre, né, cada 60 dias, 30 dias, observando a planta se não tem alguma formiguinha, pode ser aquela formiguinha doceira que a gente fala, caminhando por cima das folhas e no caule da planta.
Então, se tiver, já é um indicativo que ou a cochonilha ou o pulgão deve estar ali. Então, é só pegar, virar as folhas no verso, as folhas do ponteiro, e verificar. Se tiver ali, aí fazer o tratamento dessa planta aí, para que ela possa recuperar, né? E daí ela consegue até recuperar mais facilmente e voltar a produzir. Essa planta vai produzir sim, ela é uma planta ainda muito jovem, mas como ela teve esse problema, com o tempo ela vai voltar, ela vai produzir com certeza. Valeu, Irineu, muito obrigada. E Jair, a gente espera que os pés de pitanga comecem a dar frutos logo, logo. E você que quer participar com a gente do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos para tratarmos aqui, entre em contato com a nossa equipe no WhatsApp. O número é o 4533213970. Nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, no YouTube e também lá no Facebook. Participe com a gente. E agora nós vamos com a Isa saber mais sobre a proteção das hortaliças com a chegada do frio mais intenso. Olha só. Com a chegada do outono e a aproximação do inverno, a horta exige atenção redobrada. As baixas temperaturas, o aumento da umidade e a menor incidência de luz solar afetam diretamente o desenvolvimento das hortaliças. Nesta época, adotar práticas de manejo adequadas pode garantir plantas mais saudáveis, colheitas de qualidade e menor incidência de doenças. Ao contrário do que muitos pensam, o inverno não é inimigo da horta. Algumas hortaliças de folhas como alface, rúcula, couve e espinafre, além de brássicas como brócolis, couve-flor e repolho, preferem temperaturas mais amenas. Nessas condições, essas espécies apresentam menor incidência de pragas e um sabor mais suave. Porém, o crescimento costuma ser mais lento, o que exige um planejamento adequado do plantio e atenção aos tratos culturais. Apesar da menor pressão de pragas, o inverno traz desafios importantes. Geadas, principalmente em regiões mais frias, podem causar a queima das folhas e até a morte das plantas. Excesso de umidade, causado por chuvas ou irrigação inadequada, favorece o surgimento de doenças fúngicas. E baixa luminosidade. Solos frios dificultam a absorção de nutrientes e retardam o crescimento. Por isso, alguns cuidados de manejo fazem a diferença nesse período, como a cobertura morta ou palhada, já que a aplicação de palha sobre o solo ajuda a manter a temperatura estável, evita o respingo de água nas folhas, o que reduz a disseminação de doenças e ainda controla o crescimento de plantas daninhas. Irrigação ajustada, pois com menos evaporação, o solo retém mais umidade. Por isso é fundamental reduzir o volume de água e priorizar a irrigação nas primeiras horas da manhã, favorecendo a secagem das folhas e evitando fungos. Proteção contra o frio. Para mudas jovens, a construção de túneis com plástico transparente ou TNT, tecido não tecido, é uma alternativa simples e eficiente contra geadas e ventos frios. A adubação é equilibrada. No frio, é importante evitar o excesso de nitrogênio, pois ele favorece folhas muito tenras, que são mais suscetíveis a doenças. Prefira adubações equilibradas com foco em potássio e micronutrientes. E rotação de culturas, já que manter a diversidade e alternar espécies na mesma área ajuda a quebrar o ciclo de doenças, principalmente em solos encharcados ou que já apresentaram problemas fitossanitários. Portanto, fique atento às doenças típicas do frio, o míldio e o oídio, causadas por fungos que se desenvolvem com facilidade em ambientes frios e úmidos. Faça o monitoramento constante, a eliminação de folhas contaminadas e aplicações, caso necessário. O inverno pode sim ser uma boa época para produzir hortaliças, desde que o manejo seja feito com atenção e técnica. Na fazenda ou na horta de casa, pequenos ajustes na proteção contra o frio fazem toda a diferença na saúde das plantas e na qualidade da colheita. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Obrigada, Isa. Até a próxima.
Depois de alguns dias de muita preocupação por conta do primeiro caso confirmado de gripe aviária em granjas comerciais no Brasil, o setor da avicultura está retomando a normalidade. Nós conversamos com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, para saber como estão as negociações dos países que compram a carne de frango do Brasil. Vamos agora até Porto Alegre, capital gaúcha, para conversar com o Ricardo Santin, então presidente da BPA. Seja muito bem-vindo, Ricardo, mais uma vez aqui. Olá, Antonella, prazer falar com você e todos os espectadores da cultura, para a gente poder explicar um pouco mais dessas evoluções do tema influenza aviária. Afinal de contas, a gente vai ter que começar a conviver com essa doença, como faz o mundo já. Ela não é uma doença que transmite para as pessoas pelo consumo da carne de aves e dos ovos, mas precisamos proteger os rebanhos para que não falte comida na mesa dos brasileiros. Com certeza, Ricardo. O que a gente pode atualizar da última semana até aqui é em relação principalmente a essa questão do mercado da carne de frango, né? Nós aqui, como principais exportadores do estado do Paraná, o que a gente já está sentindo desses impactos do que aconteceu na semana passada para cá? Países flexibilizaram aí as compras, como é que fica? Esses efeitos, como você perguntou, se a gente tomar as 2 primeiras semanas do mês, e a terceira semana, agora nós estamos na 4ª semana do mês, indo para o final do mês, mas na terceira semana, que foi quando aconteceu o episódio, a média anterior era 20 mil toneladas exportadas por dia, passou para 19 mil na terceira semana, ou seja, caiu só 1,74% as exportações. Esperamos que elas se mantenham, porque a gente tem mais de 120 mercados abertos. A gente tem, sim, hoje 28 fechados, mas tem 124 que estão abertos para o Brasil e a gente continua a exportar. Esperamos que a gente consiga reconquistar esses mercados também dentro de um curto espaço de tempo. Ricardo, nós trouxemos na semana passada que há esse período de vazio, né, dos 28 dias, assim também, para que todos os protocolos de segurança sejam efetivos lá na granja em Montenegro. E esse período dos 28 dias também pode flexibilizar daqui a pouco a abertura novamente desses mercados? Sim, ele ajuda. A verdade, os 28 dias são uma previsão da Organização Mundial de Saúde Animal para que você possa se autodeclarar livre de influenza aviária em aves comerciais. Para o nosso espectador entender, o Brasil é livre hoje. Hoje ele está livre. A única coisa que tem é que teve um episódio na semana passada que já foi controlado, encerrado, e esses 28 dias se referem a 2 ciclos do vírus, mais ou menos 2 ciclos de 14 dias, porque é uma gripe. E aí o médico, quando a gente vai no hospital, diz assim, você tem uma gripe, toma água, remédio e antifebril, e em 14 dias você está bom. A mesma coisa. Então, se a gente passar 2 ciclos, os países exigem que você passou 2 ciclos, não teve nenhuma manifestação, você já pode dizer, eu estou livre. Mas hoje o Brasil não tem influenza aviária. Agora, nesse período, pode ser que tenha alguns países que para o Rio Grande do Sul exijam, eu só vou reabrir quando passarem os 28 dias para o Rio Grande do Sul. Agora, a gente já teve boas notícias. A gente tem Jordânia já com indicativo que vai reabrir, a gente tem a própria Filipinas. O México já começou a receber as cargas que estavam em água, dizendo, não, se está em água, está bom porque é antes do período. Então, a gente está conversando com os países para mostrar, e eles podem, inclusive, aceitar voltar as suas importações do Brasil antes mesmo dos 28 dias. Esse não é um prazo para os países, é um prazo só para a burocracia, digamos assim, da Organização Mundial de Saúde Animal, que você só pode se autodeclarar depois que tiver passado 28 dias. Ricardo, muito obrigada pela participação aqui no Agrofag. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho para vocês. Obrigado, Antonella. Obrigado, Agrofag, por nos dar essa oportunidade de falar com o Paraná e com o Brasil e com o mundo, já que vocês estão para todas as redes sociais também, né? Eu queria agradecer a oportunidade e pedir que todo mundo pode consumir. Coma frango, coma ovo, é bom, faz bem, muito saudável e muito seguro. Fique tranquilo, não há nenhum perigo de consumir. Não deixe de consumir por conta de fake news ou não, porque essa é uma proteína segura e o mundo inteiro convive com ela. Essa peculiaridade de ser a primeira vez no Brasil, juntos, unidos, o setor vai vencer esse desafio. Abraço a todos, um bom final de semana. Veja agora os preços do mercado agrícola em nossa região. A saca da soja em Cascavel, R$ 116,00. A saca do milho, R$ 53,00. E a saca do trigo, R$ 80,00. No próximo bloco, vamos mostrar como está a colheita da segunda safra de feijão no Paraná.
O clima não ajudou e o custo de produção em algumas regiões foi alto. No estúdio, especialistas analisam as condições das lavouras e o mercado. E ainda nessa edição tem a prova dos 3 tambores. É já já. O futuro pede os diferentes. Pede excelência, prática, inovação e empreendedorismo. Na FAG, a diferença está na qualidade dos professores, nas aulas imersivas que aproveitam a estrutura do campus mais completo e moderno do Brasil. No networking empresarial, nos eventos exclusivos e nas oportunidades criadas para você realizar. Centro Universitário FAG. Acesse fag.edu.br/vestibular e inscreva-se. Provas 14 de junho. Quem faz FAG, faz a diferença. Medicina FAG, terceiro melhor curso do Brasil. Excelência comprovada, corpo docente de alto nível e infraestrutura de ponta. O ENAD 2025 reafirma: Medicina FAG é o melhor curso de Cascavel e o terceiro melhor entre as instituições privadas do país. Centro FAG, tradição e inovação para formar os melhores profissionais de saúde. Professor Celso, o Paraná é o maior produtor de feijão do Brasil e nós temos imagens aqui da colheita acontecendo na nossa região. Nós temos 2 safras, né, Antoniela? A de agosto e dezembro, plantio agosto e dezembro, e a plantio de janeiro. Essa é a segunda safra, a safra mais importante para nós. Exatamente. E a nossa equipe foi até o campo, professor, acompanhar como é que está o desempenho, então, da colheita. Vamos acompanhar. Aqui na comunidade São Brás, em Cascavel, a máquina está no campo. É a colheita do feijão que segue em ritmo acelerado para terminar antes da chuva. A área é de 20 hectares. O plantio foi dia 10 de fevereiro e a dessecação aconteceu há 12 dias. O responsável pela lavoura é o Edmar. Ele optou pela variedade ANFC 22, um feijão carioca com ciclo curto de 85 dias. A escolha foi estratégica, uma cultura mais rápida e, portanto, mais segura frente à possibilidade de geadas na região, especialmente nesta época do ano. O feijão é uma das culturas de menor ciclo, então a tua chance de escapar de uma geada com o feijão é maior do que com o milho, do que com outra cultura. Trigo, por exemplo, de inverno é muito fácil de você perder com geada, então ele entra numa janela aí que você ficaria com a área vaga, né? Durante o ciclo de desenvolvimento da lavoura, as condições climáticas favoreceram o surgimento de doenças e pragas. Apesar disso, Edmar conseguiu realizar o manejo dentro do esperado. No início foi bastante chuvoso, até o período de florada, que coincidiu aí com o surgimento de doenças de difícil controle, que nem mofo branco, que onera bastante o custo. Questão de insetos foi bem tranquilo, com um pouquinho mais de presença de lagarta, mas o manejo foi tranquilo. E mais para o final aqui agora deu uma diminuída na chuva, que se for olhar diminuiu um pouquinho da presença de grãos por vagem. Onde era normal ter 6, 7 grãos nas vagens da ponteira, você encontra vagens com 3, com 4, com 2 grãos. Mesmo com alto investimento em insumos e defensivos, a produtividade deve ficar abaixo do esperado. A meta era alcançar 40 sacas por hectare, mas o produtor projeta uma redução e deve fechar na média de 30 sacas. Aqui eu fiz um alto investimento em adubação e em defensivos. A minha projeção inicial era gastar R$ 9.600 por alqueire. Essa conta está fechando hoje em R$ 11.300, então extrapolou bem. E para esse investimento, que é um investimento de alta tecnologia, eu esperava 40 sacos por hectare, 100 sacas por alqueire. Acredito eu que feche em 30 sacas, 32 sacos por hectare, em torno de 75 a 80 sacos por alqueire. Então, uma redução aí na ordem de 20% a 25% na produtividade final esperada. Essa redução, fala um pouco para a gente do que está ocasionando essa redução, se é um cenário geral aqui da região principalmente. Na questão do feijão carioca, eu vejo que é uma tendência. Que nem eu falei, veio chovendo bem, clima correndo bem, até a florada, canivete. Depois deu uma diminuída na água e essa falta de água no final que foi que ocasionou menor formação de grãos na vagem. Então deu menos grão em uma vagem do que o real potencial que ela poderia ter, né?
Sobre o preço da saca de feijão, Edmar fala que depende muito dos descontos, que variam de acordo com a qualidade do produto. Como a previsão de chuva ela é para correr a partir de hoje à noite, eu antecipei a colheita, porque vocês viram aqui, essa lavoura não aguenta mais uma chuva. Então eu colhi cargas com 20 de umidade, com 18, e aí eu vou ter que fazer uma secagem na indústria, né? Essa secagem tem um custo por saca de feijão, que vai onerando, né? Então, na faixa de R$15 por saca. Aí tem todo o custo que eu já comentei, de 11.300, que é por aquele que é insumos, maquinário, frete, mão de obra. Então vai onerar bastante aí. A margem vai ser menor do que os outros anos, eu acredito. A média hoje de preço, como que tá? Se você for pegar um feijão nota 9, 9,5, é 240, 250. Daí à medida que vem baixando a nota, o preço cai. Eu já presenciei ofertas no campo aí de R$200 a saca do carioca. O Paraná é o maior produtor de feijão do Brasil. Nessa segunda safra, de acordo com o DERAL, foram plantados 328 mil hectares e a expectativa de produção é de 534 mil toneladas. A colheita já está em 57% da área total. O analista do DERAL, Hugo Godinho, explica que a estiagem provocou perdas na produção. A gente já passou da metade da área de feijão colhida. Esse ano a gente plantou uma área um pouco menor do que no ano passado. Isso foi em função também de alguma preferência do produtor de inverter o feijão no seu ciclo. Antes ele plantava o feijão depois da soja, e nesse ano ele optou muitas vezes por plantar o feijão e na sequência a soja. Então a gente teve um ganho grande de área na primeira safra esse ano de feijão e, consequentemente, na segunda safra a gente acabou tendo uma redução dos patamares que a gente vinha mantendo. Ainda assim, a segunda safra é a principal safra do Paraná em termos de oferta, e a gente tem alguns problemas nessa safra. Enquanto a primeira safra foi excelente, a gente quase dobrou a produção em relação ao ano passado, nesse ano a gente já tem alguma estimativa de perda. A gente já ia ser difícil a gente alcançar o patamar do ano passado em função de ter plantado uma área 24% menor, mas com os problemas climáticos a gente acabou perdendo ainda mais, e hoje a gente tem uma redução de 15% projetado em relação à safra anterior. É um número parecido com o que a gente tem de quebra de produtividade, que está em torno de 12%. Foi causada, essas perdas aí foram causadas pela seca e pelo tempo quente, de maneira tanto direta quanto indireta. Se a gente avaliar que em algumas regiões teve déficit hídrico suficiente para não conseguir fazer um enchimento de grãos adequado, esse é um ponto que já tem alguma relevância, mas o ponto mais relevante é como essa seca e esse calor favoreceram a proliferação da mosca branca, e isso foi particularmente complicado na região norte dos Campos Gerais ali, e a gente teve algum recuo de produção bastante relevante ali em função disso. Nós seguimos aqui no estúdio com essa conversa sobre feijão. Quem está aqui com a gente, então, nesse domingo? Juliano Sapia, gerente comercial da Altec Crop Science. Seja bem-vindo, Juliano. Muito obrigado. Quem também está aqui com a gente, Guilherme Freitas, gerente de compras da Sabor Sul. Bem-vindo. Muito obrigado, Antoniela. Então, para a gente continuar esse bate-papo aí do que a gente acompanhou na reportagem, Juliano, a gente tem 328 mil hectares aí de feijão no Paraná, né? Como que você tem acompanhado aqui na nossa região os campos? O que você viu aí de destaque para a cultura? A cultura do feijão, para nós, ainda ela é uma cultura bastante desafiadora, até mesmo pela forma que ela é conduzida, né? Muitos agricultores entendem a cultura do feijão como uma cultura, de certa forma, uma cultura secundária, né? Não é uma cultura de maior importância para a grande maioria dos produtores. Isso, às vezes, culmina numa lavoura de baixo investimento, de menos cuidados, né? De pouca atenção fitossanitária, e isso, às vezes, faz com que o decréscimo de produtividade aconteça em algumas áreas. Mas a parte boa de tudo isso é que nós temos muito para crescer. Nós temos lavouras que mostram um potencial muito grande, e é através desse potencial muito grande que nós vamos explorando cada vez mais aquelas lavouras que ainda não performam tão bem, para que elas passem a performar de forma adequada. Ou seja, tem potencial no Paraná. Temos muito potencial. Quando nós visitamos lavouras que estão implantadas aí nas últimas safras,
nós percebemos aí produtividades que variam entre 15 e 50 sacas por hectare. E quando nós pegamos esse número, nós temos um coeficiente de variação entre os dois muito grande. Então, quando a gente aumenta as médias, né, ou seja, quando as produtividades vão ficando mais próximas aos tetos de produção, a gente com certeza também tem uma produtividade média no estado muito maior. Também agora eu já quero falar com o Guilherme, né, professor, porque chegou o momento da colheita, então a movimentação lá na empresa deve estar bastante grande, né? Como é que você tem visto aí, então, esses primeiros passos aí da colheita do feijão na nossa região? Sim, Antoniela. Assim, hoje nós estamos aí a colheita aqui na nossa região, pelo menos no oeste do Paraná, até segundo o DERAL, ela está em torno aí de 35% a 37% da área que plantou já colhida. E nós temos observado que muitos produtores têm nos relatado que as médias de produtividade estão muito boas este ano. Dado o clima, claro, temos algumas regiões que sofreram um pouco mais, às vezes alguma lavoura ou outra específica que às vezes plantou um pouco mais cedo, sofreu um pouquinho mais com a seca, mas no geral nós vemos uma produção muito boa, uma produtividade muito boa e a qualidade dos feijões este ano é um principal destaque também para nós que somos empacotadores e tentamos trazer a melhor qualidade para os nossos consumidores, que a qualidade dos feijões colhidos está muito boa este ano. Que bom. Isso é algo muito positivo. É isso aí. Guilherme, a produção do feijão está muito boa, né? Quando tem muita demanda e tem muita oferta e a demanda é pouca, dá uma equilibrada no preço. Como que o agricultor está vendo isso daí para ele? Como que ele está sentindo no bolso daí? Exatamente. Assim, o equilíbrio da oferta e demanda é algo muito complicado, principalmente para feijão. Se nós pegarmos aí o histórico, nós viemos aí de um acúmulo de oferta já de 3 safras. Então nós temos produto que sobrou desde a safrinha do ano passado ainda. Aí nós tivemos agora no verão a safra do cedo, ela teve o dobro de produção, e se formos comparar aí a 2023, a o safra estoque está bom, então assim. Exatamente, e nós temos ainda agora uma safra também que ela, claro, teve uma redução de área plantada, mas ela ainda assim, por conta da proporção da migração do plantio entre preto e carioca, nós temos aí cerca de 70% da área plantada no Paraná hoje, estima-se que é de feijão preto. Então a oferta de feijão preto esse ano, ela, no acumulado aí, ela está muito grande, né? E isso, claro, ocasiona no momento aí um preço um pouco mais baixo. E o Paraná é um dos principais produtores de feijão preto. Exatamente. Né? De feijão preto, o Paraná ele é o principal produtor de feijão do Brasil hoje. Juliano, a oferta e demanda está desequilibrando o preço, né? Teria condição, para dizer assim, do agricultor não reduzir os investimentos, mas ter um investimento assim que possa facilitar alternativos, por exemplo, biológico, que facilita a produção dele e manter um custo dele mais estável? Quando nós trabalhamos com insumos alternativos, né, ou seja, insumos que melhoram algumas características, melhorando o desempenho da cultura e não onerando em custos extraordinários na lavoura, nós conseguimos ter um produto de maior qualidade final, ou seja, um produto que na pós-colheita ele vai ter uma melhor qualidade. Nós conseguimos ter uma lavoura de maior rentabilidade e ter a alocação de insumos que tenha uma rentabilidade maior, uma capacidade de desempenho da lavoura maior utilizando insumos alternativos, né, desde que sejam bem recomendados, né, que sejam provenientes de empresas sérias. Então, é uma boa alternativa, principalmente para enfrentar períodos aí de uma certa depressão no mercado em termos de preço. Quer dizer, então os biológicos, de maneira geral, viria complementar, vamos dizer assim, o que o agricultor precisa de custo de produção, que ele poderia equilibrar um pouquinho esse preço aí, né? Você tem uma planta mais sadia, não digo reduzir tanto, mas dar uma moderada nos outros produtos. Exatamente. Quando nós falamos em lavouras de altíssima produtividade, né, lavouras que têm um investimento alto, que são de produção intensiva, a utilização de produtos biológicos ela é indispensável. Tem algumas doenças que, se nós não colocarmos a utilização dos biológicos no manejo do agricultor, a utilização de produtos enzimáticos, algumas doenças elas podem inviabilizar a lavoura. Ou aquele solo, né, aquela área física por algum período, né? Então, a utilização dos produtos biológicos, eles melhoram alguns aspectos aí que produtos químicos não poderiam melhorar
né, de certa forma. E para aqueles agricultores que ainda são emergentes, ou seja, daquelas lavouras que ainda caminham para uma produtividade maior, a utilização desses biológicos também vai incrementar muito a sua produtividade. Legal, mais uma alternativa aí para a cultura, né? E agora eu quero retomar com o Guilherme o assunto relacionado aos preços, né, para a gente contextualizar esse cenário. Deral traz 27% a menos do preço do feijão no mês de maio comparado a maio de 2024. Isso porque a gente teve um histórico lá atrás de uma questão impulsionada pela exportação. Você pode contextualizar para a gente? Exatamente. A exportação do feijão preto, ela, claro, existia, mas era um mercado muito pequeno. Então, a partir do ano passado, dado uma condição assim que nós tivemos aí um mercado, por exemplo, do México, que foi um grande cliente, basicamente, do Brasil, ele teve a sua produção afetada. Os Estados Unidos, que é um fornecedor do México, também teve a sua produção afetada. O nosso vizinho aqui, a Argentina, que é acho que digamos o principal exportador de feijões e pulses, no geral do mundo, é um grande fornecedor, também teve a sua produção afetada por questão de climática, seca, geada. Então, tudo ajudou, e como o Brasil tinha uma grande safra, tudo ajudou para que nós fôssemos vistos no mercado. Então, nós fomos procurados, tinha aí a questão do equilíbrio entre a oferta e demanda. Teve uma demanda externa e nós tínhamos uma grande oferta, os preços, eles chegaram a bater, por exemplo, em maio do ano passado, R$150, e eles logo retomaram. Teve uma subida de preço muito grande, impulsionada pela exportação. Então, isso foi algo muito benéfico, nós acreditamos assim, por conta do tamanho da produção que nós tínhamos na safrinha do ano passado. Caso não tivesse tido a exportação, seria algo, talvez um problema pior ainda no cenário que nós estamos hoje. E hoje, como é que estão esses preços aí? Vem daí junto, casando com a questão da qualidade que ele vem comentando, né? Às vezes utilizar alternativas para que você tenha uma melhor qualidade nos grãos. Então, o feijão, ele é um produto que ele é vendido muito pelo aspecto visual dele. Então, a gente sempre brinca, né, que a dona de casa ela vai comprar o feijão pelo olho. No olhar, o que ela vai comprar aquilo que mais agrada. Então, a variação da qualidade do feijão no produto final, ela anda de acordo com o preço. Hoje nós temos aí feijão de R$100 e para feijão preto, né? Temos aí feijão de R$100 e feijão de 140, até mais, às vezes, por conta da qualidade. Já para feijão carioca, igualmente. O feijão carioca ainda é um mercado um pouco mais difícil, porque o feijão carioca ele tem a questão da cor, que determina basicamente o preço dele. Então, você vai ter aí feijão carioca de R$150 hoje, até, pelo menos aqui na nossa região, até R$230. Juliano, a gente conversava agora há pouco com o Guilherme, cerca de 37% da colheita já acontecendo aqui na nossa região oeste do Paraná, e vem chuva pela frente. Isso pode representar um problema aí para os demais produtores colhendo? Isso pode apresentar um cenário de risco. Nós temos bastantes lavouras que estão dessecadas, né, que já foram manejadas para elas secarem para a colheita, e nós temos uma previsão agora de poucos dias que serão de tempo firme, e posteriormente nós temos uma previsão que mostra bastante chuva. Isso aí pode impactar muito na qualidade de pós-colheita desses grãos. Esse é um ponto crítico então para o feijão, chuva na colheita. É um ponto crítico. A chuva na colheita ela impacta na qualidade do produto final, porque geralmente tu vai ter um feijão brotado, né, lá na empresa de processamento, né, e esse feijão brotado ele não pode ir para o consumidor final. Então isso gera um desconto de classificação, um produto de mais baixa qualidade lá na cerealista, né, em quem processa esse feijão. E esse é o papel que vocês têm que fazer ali, minucioso, né, Guilherme? Exatamente, é um papel muito complicado, porque às vezes tem o produtor, por um lado, claro, ele está preocupado com a rentabilidade dele, e temos nós preocupados também com apresentar a melhor qualidade para o nosso produto, para o nosso consumidor final, né? Então é algo complicado de se equilibrar. Tá aí o desafio, né? Professor, eu acho que chegamos ao fim assim, da nossa conversa, né? Todo mundo ama feijão, o feijão está no prato dos brasileiros, está no prato aqui, né, de todos nós. E eu queria que vocês deixassem um recado aí também, né, para os produtores que têm essa vontade até de fazer 3 safras no ano. O feijão vem como uma alternativa, só que precisa manejar da maneira correta, né, Juliano?
Exatamente. Nós precisamos, né, nossos agricultores e os técnicos como um todo, né, toda a cadeia que esteja envolvida no feijão, tem que deixar de entender o feijão como uma cultura alternativa e passar a entendê-lo como uma cultura de interesse econômico tão quanto a gente entendemos o soja, o milho, por exemplo. Nós também temos que entender o feijão com uma certa seriedade. Ela é uma cultura de risco, principalmente na segunda safra, é uma cultura de risco. Nós vimos aí que nós estamos agora no final do mês de maio e temos uma previsão de geada. E nesse momento nós temos lavouras que podem ser prejudicadas por essa geada. Então ela tem o seu risco, por conta de um frio antecipado, de um excesso de chuvarada na colheita. Então, por ser uma cultura de ciclo relativamente curto, ela também sofre muito os intempéries climáticos, mas que nós devemos estar amparados aí pelas ferramentas que nós temos, né, como seguro agrícola, por exemplo, para poder fazer com que essa lavoura ela passe a ser uma lavoura de um investimento adequado, tal qual o agricultor investe na cultura do soja, tal qual investe na cultura do milho, que o feijão seja entendido também como uma lavoura que ela merece os tratos culturais, para daí, em relação àquelas produtividades que hoje nós estávamos citando, que ela tem um coeficiente de variação muito alto entre as produtividades mais baixas e as mais altas, ela passa a ter uma diferença de produtividade cada vez menor. E só uma curiosidade antes da gente finalizar, né, professor, que eu, na verdade, descobri hoje aqui no nosso bate-papo nos bastidores, por que o rio Piquiri tem uma determinação aí relacionada ao feijão, Juliano? Conta pra gente. Nós estávamos aqui conversando, né, antes de iniciar a nossa entrevista, sobre o consumo do feijão, né, que o rio Piquiri, ele divide aí a região oeste da região noroeste do Paraná, né, e na região noroeste nós temos um consumo de feijão carioca muito grande. Isso se deve à frente de colonização, né? A região noroeste do Paraná ela foi muito colonizada por paulistas e mineiros na grande totalidade, né? E também por nordestinos que têm o hábito de consumo de feijão carioca. E o rio Piquiri, margeando a parte sul do estado do Paraná, né? Ou seja, o sudoeste do Paraná, o oeste do Paraná, o centro-oeste do Paraná, nós temos uma frente de colonização feita principalmente por gaúchos e catarinenses, que têm um hábito de consumo maior do feijão preto. Tá explicado, então. Feijão carioca, feijão preto, tá aí a questão da tradição. E o rio Piquiri foi uma curiosidade mesmo. Show de bola. Juliano, obrigada pela participação e até uma próxima. Muito obrigado. Guilherme, até a próxima também. Obrigada pela contribuição aqui. Obrigado, Antoniela. É isso aí. Agora vamos acompanhar como fica o tempo aqui na nossa região para os próximos dias. A semana foi de frio intenso no Paraná e todas as regiões do estado registraram sensação térmica abaixo dos 10 graus nas primeiras horas da manhã. Hoje, as temperaturas se elevam um pouco aqui na região oeste. Em Cascavel, a mínima prevista é de 8 e a máxima 20 graus. Nesse domingo, o sol prevalece por aqui, mas a partir de amanhã a instabilidade vai se intensificando. De segunda até o próximo domingo, a indicação, conforme traz o CIMEPAR, é de chances de chuva. Na segunda, a expectativa é de 12 milímetros e as temperaturas devem variar dos 12 aos 19 graus. Na terça, o tempo segue com baixa amplitude térmica. 15 graus é a mínima esperada e 20 a máxima. Na quarta, a nebulosidade perde um pouco a força. A variação é dos 15 aos 22 graus. Seguimos aqui na previsão para Guaíra, que terá um domingo ensolarado, com mínima de 10 e máxima de 20 graus. Amanhã, marca chuva breve com pancadas isoladas e as temperaturas entre 14 e 23. Na terça, o tempo continua fechado, ainda com a presença de chuva. 17 graus é a mínima e a máxima 23 graus. Na quarta, o tempo estabiliza e a variação será dos 17 aos 24. Vamos ver o quadro de Foz, que terá sol e céu claro por lá hoje. Mínima de 9 e máxima de 20 graus. Na segunda, chega a chuva, com cerca de 17 milímetros. Mínima de 13 e máxima que não passa dos 17. Na terça, continua chovendo, com termômetros entre 16 e 22 graus. E na quarta-feira, retorna o tempo firme, com temperaturas entre 17 e 24. Você conhece a prova dos 3 tambores? A competição será uma das atrações do City Farm FAG 2025. É daqui a pouco. O futuro pede os diferentes.
pede excelência, prática, inovação e empreendedorismo. Na FAG, a diferença está na qualidade dos professores, nas aulas imersivas que aproveitam a estrutura do campus mais completo e moderno do Brasil. No networking empresarial, nos eventos exclusivos e nas oportunidades criadas para você realizar. Centro Universitário FAG. Acesse fag.edu.br/vestibular e inscreva-se. Provas 14 de junho. Quem faz FAG faz a diferença. Medicina FAG, terceiro melhor curso do Brasil. Excelência comprovada, corpo docente de alto nível e infraestrutura de ponta. O ENAD 2025 reafirma: Medicina FAG é o melhor curso de Cascavel e o terceiro melhor entre as instituições privadas do país. Centro FAG, tradição e inovação para formar os melhores profissionais de saúde. Agora o assunto é esporte, a prova dos 3 tambores. Essa é uma modalidade dentro do hipismo que exige velocidade, técnica e muita conexão entre cavalo e cavaleiro. A prova será uma das atrações do City Farm FAG desse ano, que acontece nos dias 27, 28 e 29 de novembro. Em Cascavel, a competidora profissional Bárbara Kopp comanda um aras especializado em treinamento de cavalos da raça quarto de milha e se prepara para mais uma apresentação de alto nível no City Farm. Este aras, em Cascavel, é especializado no treinamento de alta performance, com foco em competições de rodeio. Atualmente, são 28 animais da raça quarto de milha que recebem acompanhamento diário. A responsável pelo local é a Bárbara Kopp, que começou a se dedicar à equitação aos 7 anos de idade e hoje é competidora profissional da prova dos 3 tambores, modalidade que será uma das atrações do City Farm FAG este ano. Nós conversamos com a Bárbara para saber mais sobre a prova e sobre a expectativa dela em relação ao evento. A prova dos 3 tambores, né, como o nome diz, né, são uma prova de 3 tambores, onde a competidora tem que tentar contornar eles no menor tempo possível, né? Ou certo, a prova de 3 tambores é uma prova de velocidade. A gente tem 2 fotocélulas, né, que ficam antes do percurso, antes da gente entrar no percurso, onde ela marca o tempo. Então, quando a gente vai para o percurso, a gente acaba acionando ela e terminando o percurso a gente encerra, né, fecha o tempo ali dela e ganha quem tiver o menor tempo. Porém, como quem quer fazer o menor tempo acaba passando mais próximo, né, dos 3 tambores, às vezes acaba dando uma enroscadinha e acaba derrubando. Quando a gente derruba, né, um tambor, no caso, é acrescido 5 segundos ao tempo. Ah, mas derrubei 2, então seria 10 segundos ao tempo. Então, às vezes, uma prova ali de rodeio, principalmente, que corre 14, 15 segundos, você já vai para 20, né, 19, 20. Então, já fica um tempo muito fora do que os outros animais estão correndo. Então, a sua chance de ganhar alguma coisa é praticamente zero. Só se por um milagre der alguma coisa. Neste ano, na edição do City Farm, vai ter competição também, né? Sim, eu fiquei muito feliz, né, da gente ter conseguido trazer os 3 tambores para dentro da City Farm, até porque a gente tem um campeonato, né, da Let's Go, que com todos esses anos, né, de competição, vendo os mínimos detalhes, vendo coisas que poderiam ser melhoradas ou a melhor forma de realizar, né, a prova, a gente montou o campeonato Let's Go e a gente faz rodeios assim grandes, né, como a Expo Moarama, a Expo Paranavaí. Então, desse formato a gente vai estar dentro do City Farm. Então, a gente pretende fazer um negócio bem bacana lá, um rodeio bem legal, trazendo as meninas que aqui da região e que estão sedentas por um rodeio aqui, né, em Cascavel, que aí faz 3, 4 anos que não tem mais prova de 3 tambores, né, aqui dentro, né, da feira. Então, eu acredito que vai vir menina aí forte da região e que vai ser um rodeio bem bacana e bem disputado para o pessoal assistir. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho também, no dia a dia, na rotina, na preparação, pode te acompanhar nas redes sociais também, né? Com certeza. No Instagram estamos lá. Confira agora como fecharam os preços do agromercado na nossa região. A arroba do boi gordo, R$ 306,50. O quilo do suíno, R$ 6,50 e o quilo do frango, R$ 4,47. Vamos agora ao momento das redes sociais e a gente começa mostrando essa foto aqui,
que fez parte então do FAG-X, a Feira das Profissões do Centro FAG, a equipe aí do curso de agronomia, recebendo aí vários alunos de toda a região oeste do Paraná, sudoeste também, né, professor? A nossa Feira das Profissões aqui no Centro FAG. Feira das Profissões. Temos mais fotos aqui, olha só. Vários colégios, então, né, da região, ensino médio conhecendo um pouquinho, decidindo qual curso quer seguir aí na Tomando graduação. contato com a universidade, né, como é a universidade e sabendo como que funciona aqui, né? E é claro que a Fazenda Escola tinha que fazer parte dessa história aí, né? Os registros, que legal. Temos mais uma foto também. Muito bem. Boa sorte a todos na escolha. E agora a gente vai ver um vídeo lá da Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná. Nossos amigos do SGC Agro mandaram essas imagens, então. Sempre um evento muito interessante, né? Cheio de estandes, tecnologia, parte da pecuária também. Uma frente agrícola muito importante, Rondônia. É isso mesmo. Muito bem, então, na próxima semana a gente traz mais informações aí de como é que foi esse evento. E agora a gente vai mostrar aqui, olha só, curso então Produção Sustentável de Canola. Esse é um curso que vai até o final do ano, e aí quem quiser se inscrever, saber mais informações, tem QR Code na tela. É um curso online e você pode fazer então no momento aí que for melhor para você. E também, olha só, o pessoal lá de Toledo, da Secretaria Municipal da cidade, mandou pra gente um curso básico de celular gratuito para idosos que quiserem saber mais, mexer aí com a tecnologia. O agro agora está totalmente conectado, né, professor? Então, quem quiser saber mais informações sobre esse curso, pode entrar em contato pelo telefone 45-3196-2934. 4, 5 e 6 de junho esse curso, então. Beleza? É isso aí. Nós encerramos aqui o nosso programa. Então, professor Celso, te vejo no próximo domingo. Uma ótima semana para o senhor. Até a semana que vem. Uma ótima semana, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê no próximo Agrofag. Até lá.